E na maior homenagem que teu marido ou teu namorado já fez pra você. Agora pensa numa homenagem de quase 550 milhões de reais. Teu digníssimo seria capaz de fazer isso? Daniel Vorcaro foi capaz. Eu tô ao vivo com o repórter André Chalders, da coluna Andresa Matais, para ele me contar que história, mais essa história de Daniel Vorcaro. André, muito boa tarde. Uma homenagem bem significativa, por assim dizer. Digamos assim, de alto valor agregado, Alto Rafael. valor agregado. Pois é, então, Daniel Vorcaro, ele, entre as outras várias características dele, ele era conhecido por amar demais, né? A partir do escândalo do Master, todo mundo tem essa impressão desse personagem. E aí, uma coisa que chamou a atenção das pessoas que estão lidando com o material do Master, que elas perceberam recentemente, Rafael, me deram um toque, é que o Vorcaro usava o prefixo das aeronaves para fazer homenagens. O prefixo é aquela marcação que tem, assim, geralmente na asa e na cauda do avião. Então tá lá, PS alguma coisa, PT não sei o que e tal. É a identificação, como se fosse a placa do avião, né? E aí, um dos aviões, o mais caro deles, que era um jato, né, G700 da Gulfstream, avaliado em quase 550 milhões de reais, avaliado em 538 milhões, que foi o preço que ele pagou em junho de 2025. Ele, na hora de escolher o prefixo, ele fez uma homenagem para Marta Graeff, que era a noiva dele na época, a influenciadora digital Marta Graeff, e ele escolheu o prefixo PSMGG, porque MGG são as iniciais de Marta Gonçalves Graeff, né, justamente. Então foi justamente aí uma forma que ele fez de homenagear a digníssima dele da época. Depois eles terminaram já, infelizmente aí o amor não venceu nesse caso. E assim como no caso da Marta Graeff, tem outros aviões também que foram, a escolha do prefixo também era uma homenagem a pessoas da vida do Vorcaro. Então tem um, por exemplo, para Fabiola, que é a ex-mulher, tem um que tem o nome de as iniciais, né? São alguns familiares dele, né, o pai ali, acho que a irmã também. Então o Vorcaro, ele tinha esse hábito, sim, de fazer homenagens na hora de escolher o prefixo dos aviões, né? Uma coisa bastante curiosa aí, mais um traço da personalidade desse ex-banqueiro aí, que se tornou, acho que talvez o personagem do ano, né? De certa Eu forma. até pensei o seguinte, né? Você falou, o amor não venceu, mas a gente tem outros personagens da política que conseguiram namorar enquanto estiveram presos. Pode ser que aconteça também com Daniel Vorcaro, ninguém está limitando as possibilidades a partir disso. Mas o que me chama mais atenção, para além do fato de que é um avião de quase 550 milhões de reais, é o fato de você usar o plural. São aviões usados para homenagem, ou seja, Aviões. quando a gente coloca em perspectiva a fortuna de Daniel Vorcaro também, né? Exato. Assim, ele tinha, para ele, o uso pessoal dele, ele tinha 3 aeronaves, né? Ele somava ali os seus 300 milhões de reais, só 3, Rafael. O resto das aeronaves estava no nome de uma firma chamada Prime U, que é uma firma de compra compartilhada de bens de luxo. Então, essa firma ela tinha jatinhos, mas tinha também iates, casas de luxo em Angra dos Reis, vários outros bens que você, sendo uma pessoa de altíssimo padrão aquisitivo, podia comprar uma cota e ali usar. Então é uma forma de democratizar o acesso ao jatinho. Você, em vez de comprar o jatinho só seu, você compra uma cota e passa a ser o dono aí de 1/3 de uma aeronave para você poder usar, né? Então, e as mensagens, duas coisas, as mensagens de celular, elas deixam claro que foi essa a intenção do Vorcaro de fazer essa homenagem para Marta Graeff. Então, até um trecho que ele fala assim, é seu, né, para ela, e se refere à aeronave depois como seu avião, na conversa com a Marta. Então, assim, fica claro que era uma homenagem para ela e que o avião estava à disposição dela também, porque essa aeronave, na maior parte do tempo, ela estava sobrevoando lá nos Estados Unidos, onde a Marta vive, né? Embora não tenha sido transferido para o nome dela. A gente procurou a Marta Graeff, ela disse que não iria comentar esse assunto, mas ela admitiu que, assim, no passado ela disse que não tinha recebido nada dele de imóveis, né, de bens, assim, que ele tenha transferido para o nome dela, né.
Vamos ver se isso permanece assim ou o que vai acontecer a partir de agora com as investigações aí avançando sobre o patrimônio do Daniel Worcaro, que isso é um ponto bastante importante agora, que é justamente levantar os bens dele para satisfazer os credores, né? Que então a lista de pessoas aí tentando reaver parte do dinheiro perdido com o Banco Master, e os bens do Worcaro entram agora nessa fase da investigação, Rafael. É importante fazer a contextualização, porque quando você diz que ela negou ter recebido qualquer imóvel, porque a própria coluna Andresa Matais, ao qual você faz parte, trouxe também essa informação de que ele costumava presentear namoradas, pessoas que ele tinha interesses amorosos, com imóveis também avaliados em milhões, certo? Exato. E isso aqui no Brasil, né? Assim, tem algumas namoradas do Worcaro que receberam apartamentos dele. E assim, apartamento de 3, 4 milhões de reais lá em São Paulo, geralmente, né? Em endereços nobres lá da capital de São Paulo. Então, assim, no Itaim Bibi, na Vila Nova Conceição, em lugares assim valorizados da capital paulistana, Worcaro transferia a propriedade desses imóveis para as namoradas, né? As momoladas, né? Então, é mais um traço da personalidade deste homem que cativou o Brasil, digamos assim, né? Com a sua personalidade, com o seu escândalo financeiro. Mas eu acho que é importante você ter colocado essa necessidade da avaliação do patrimônio, porque é óbvio, estamos aqui trazendo um comentário que é peculiar, de fato é uma peculiaridade. Eu não acredito que seja comum alguém homenagear namoradas com prefixos de aviões, mas ao mesmo tempo, isso na verdade denota a necessidade exata de buscar esse patrimônio, saber o que havia, saber o que é, como a gente também já discutiu anteriormente, nem todos os negócios feitos por Daniel Worcaro estavam à margem da lei, não é isso que a gente está dizendo. Então, trazer essa análise, saber o que se tem e o que se não tem, é necessário até para que exista essa resposta à sociedade e aos credores, né? Exato. No caso da Prime U, por exemplo, tem um monte de mensagens ali daquela troca lá de conversas dele com a Marta que foi vazada, né? Tem vários momentos ali que ele diz, ele se comporta como não só apenas mais um sócio da Prime U, como o gestor mesmo. Tem um momento que ele fala assim, parece que a Marta foi usar um barco e o barco não estava em condições de uso quando ela procurou. E aí o Worcaro fala para ela assim, olha, isso é inaceitável, eu vou demitir as pessoas da Prime U responsáveis por esse setor, porque isso não pode acontecer. Então isso denota para mim, Rafael, que ele tinha mais do que um papel de um mero investidor, né, de uma coisa passiva. Não, ele realmente tinha um papel ali preponderante na gestão dessa empresa, dessa Prime U, e até que ponto os bens da empresa não se confundem com os bens dele, né, do Worcaro. Então, isso tudo é uma questão que vai ter que ser avaliada agora. Ele está no processo de delação premiada, assim, já está conversando, né, há algum tempo aí com as autoridades. Vamos ver o que ele vai revelar sobre esse assunto e até onde as autoridades vão conseguir avançar nessa questão do patrimônio do Worcaro, né? Assim, quando a pessoa faz o acordo de delação premiada, ela tem também ela tem a vontade, geralmente, de manter blindar parte do seu patrimônio. Vamos ver se ele vai conseguir realmente fazer isso ou não. Até porque, para que seja recebida a delação premiada, ela precisa ter novidades. Se não houver novidade, não vai ser recebido nada e aí não vai ter os benefícios. Exato. André, muito obrigado por participar novamente aqui no Agora Metrópolis. Obrigado, valeu, sempre um prazer.